Bom ou não? Olha, você tá aí na sua casa, na cidade, numa boa, né? Aí seu caseiro, seu administrador, até o seu vizinho, né, te liga desesperado. Patrão, tem um bando de gente aqui cavacando tudo, derrubando as árvores, tem até uma escavadeira aqui, patrão. Diz que aqui tem ouro, o que que eu faço? Ué, você fala, né, manda eles aí embora, pô, fala que é propriedade privada. Mas é muita gente, patrão. Então chama a polícia, meu irmão. E aí acabou seu sossego. Aliás, foi seu pesadelo, meu amigo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria numa situação dessa? Porque falar daqui é fácil, eu quero ver na hora. Olha, turma, essa é uma história lá de 2018 que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Mas eu fiquei absolutamente revoltado com o desfecho. O que aconteceu com esse proprietário pode acontecer com qualquer um de nós. Meus amigos, o Brasil não é para amadores mesmo, né? A gente já sabe disso. Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Olha o que aconteceu na fazenda Dardanelos, em Aripuanã, Mato Grosso. Uma turma lá, gente, descobriu ouro nessa fazenda. E a notícia correu nas redes sociais, né? Você sabe como é que é isso hoje em dia. Não precisa de televisão, não precisa de jornal, não. Um áudio no WhatsApp, um vídeo mal gravado, gente, quando você vê, já espalhou, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui a PC deu umas conchadas e botou aqui fora, saiu para um lado e o pessoal atacaram. Igual formiga. Começaram a falar que ali era a nova Serra Pelada, e esse tipo de comparação, gente, não é à toa não, porque Serra Pelada, para muita gente, é sinônimo aí de oportunidade, né, de dinheiro fácil, de uma mudança de vida. Agora, preste atenção como que a coisa saiu do controle. No começo, gente, era pouca gente, era um ou outro curioso ali, gente da região mesmo, sabe? Indo lá só para ver, só que aí alguém cava, acha alguma coisa, mostra para o outro, que mostra para o outro, e aí pronto, né? Acendeu o pavio, e no outro dia já tinha mais gente, e no outro mais ainda, e aí começou a chegar gente de fora, gente que nem conhecia a região, mas que ouviu falar que ali tinha ouro, e quando viram já tinha carro chegando direto, caminhonete, moto, e depois ônibus trazendo gente, e aí não tinha mais controle, tá? Virou uma corrida, cada um querendo chegar primeiro, cavar primeiro, achar alguma coisa antes do outro, e não demorou muito para a situação sair do controle. O que era gente chegando aos poucos, virou uma multidão. Da noite para o dia, já tinham mais de 2.000 pessoas dentro da fazenda. Em alguns momentos eles falaram que tinha 4.000 pessoas. Agora, para um segundo e tenta imaginar isso, gente. 4.000 pessoas dentro da sua propriedade. Isso não é invasão qualquer, né? Isso é praticamente a população de uma cidade pequena. E começou a aparecer barraco de lona, gente armando acampamento, fazendo fogão improvisado, dormindo por ali mesmo, né? Tinha gente que nem saía mais, né? Já chegou para ficar mesmo. E junto com as pessoas vieram as máquinas, né? Escavadeira, equipamento pesado, coisa grande mesmo. E aí acabou, né? Ali não tinha mais cerca que segurasse, não tinha essa conversinha aí de isso aqui é propriedade privada, virou terra de ninguém. E pensa no que acontece quando você joga 4.000 pessoas assim num lugar. Cada um cavando para um lado, abrindo buraco, derrubando árvore, caçando, né, aquele lixo, o esgoto. O que faz com isso, né? Mexendo em tudo. Em poucos dias a propriedade já era. E não era só dentro da propriedade não, tá? O problema começou a transbordar, sabe por quê? O local, ele não tinha água suficiente para lavar aquela terra. Então os garimpeiros cavavam a terra e colocavam no saco para levar para lavar nas chácaras vizinhas. Olha o nível da situação. O que era um problema dentro da fazenda virou um problema para todo mundo em volta. Agora me responde aí, o que você faz numa situação dessa? Você vai lá tirar 4.000 pessoas sozinho? Você chama a polícia e a polícia não resolve. Você vai contratar aí uma segurança para enfrentar essa multidão toda? Para depois sair no jornal, né, que você é um mandante aí de uma bronca dessas que aparece toda hora? Não tem saída simples, gente. E foi exatamente isso que aconteceu. O administrador fez o boletim de ocorrência, não adiantou. O proprietário denunciou nos órgãos ambientais, foi atrás, tentou resolver e nada. Enquanto isso, o tempo ia passando e a turma lá, né? Metendo bronca. Na primeira semana, mais gente chegando, na segunda semana, mais buraco. No primeiro mês já virou outra coisa, no segundo mês já não tinha mais nada, controle nenhum sobre aquilo ali. E ficou assim, gente, por meses.
O cara ficou meses vendo a propriedade dele sendo destruída, sem conseguir fazer nada. Aí você para e pensa, né? Uma hora alguém vai resolver isso. Não é possível que fique assim. Mas ficou, gente. Semana passando, mês passando e nada. Foram meses nessa situação de agonia. Meses, tá? Agora tenta se colocar no lugar desse dono. Todo dia chegando notícia, reportagem no jornal. Ah, derrubaram mais uma área, abriram mais buracos, tem mais gente entrando. E você sem conseguir fazer nada. Até que depois de tudo isso, gente, o Estado resolveu aparecer. Mas não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, foi só lá em 2019, quase 7 meses depois. E quando eles chegaram também, chegaram com força, tá? BOP, Polícia Federal, operação de repressão pesada. Aí acabaram com o garimpo, tá? Destruíram os equipamentos, fecharam as cavas, teve até confronto. Aí você pensa, agora sim resolveu, né? Tudo tranquilo. Resolveu nada, meu amigo. Agora que vem a parte que mais me revoltou nessa história, que depois de tudo isso, da invasão, da destruição, da demora, o proprietário foi autuado por crime ambiental. Você não ouviu errado, não. O dono da fazenda foi multado. Agora para e pensa nisso com calma. O cara teve a terra invadida, viu tudo sair do controle, tentou denunciar, fez boletim, correu atrás. O Estado não socorreu o cara a hora nenhuma e mesmo assim, quando o Estado finalmente levanta da cadeira e aparece, não é para controlar a situação, é para multar. É difícil até da gente acreditar numa coisa dessa, né? Eu não encontrei o valor dessa multa específica, mas em um caso lá em Mato Grosso também, muito parecido com esse, a multa passou de 3 milhões e 500 mil reais. Agora você começa a entender o tamanho do problema, gente. Não é um erro, não é uma exceção, não é um caso isolado. Isso acontece por causa de um conceito chamado responsabilidade objetiva. Vou traduzindo isso aí para a língua nossa do dia a dia. Não importa se você teve culpa. Se o dano aconteceu dentro da sua terra, o problema é seu, meu amigo. Simples assim, tá? Agora imagina isso acontecendo com você. Alguém entra, destrói, polui, vai embora e quando você percebe, tem uma multa no seu colo. Na visão do Estado, você é o chamado poluidor indireto, porque você não impediu. Mas o Estado não te responde. Como é que você impede 4 mil pessoas? Essa é a pergunta que ninguém responde, né? E tem mais, esse processo, pelo que consta, não terminou até hoje, tá? Tem mais de 7 anos na justiça. E além da multa, o proprietário ainda pode ser obrigado a recuperar a área. Ou seja, pode ter que pagar pelo estrago que ele não fez e ainda pode ter que pagar para recuperar. Agora deixa eu te contar uma história que mostra bem aí o nível desse problema, gente. O cantor Sérgio Reis contou isso num podcast, vocês podem procurar aí no YouTube, isso acha fácil. Ele disse que uma vez foram fazer uma represa na propriedade dele e aí começaram a achar umas pepitas de ouro ali, ouro mesmo, tá? Agora pensa na situação, qualquer pessoa ia ficar animada com isso, né? Ia querer explorar, ver quanto que tinha, tirar uma vantagem daquilo, mas sabe o que ele fez? Ele mandou alagar tudo, gente, cobriu tudo com água, enterrou o ouro, tá? Agora eu te pergunto, por que alguém esconderia uma fortuna dessa? Não faz sentido, faz? Mas faz todo sentido quando você entende o risco. Porque ele sabia de uma coisa, né? Se essa história se espalhasse, a propriedade dele já era, ia virar alvo, ia virar aí um problema, ia aparecer gente de todo lado e, né, junto com isso, a dor de cabeça, o processo, fiscalização e talvez até uma multinha gostosa, né? Então ele fez a escolha mais segura, abriu mão do ouro para não perder a terra. Olha o nível da coisa. Agora talvez você esteja aí pensando, ah, Ricardo, mas isso aqui é um caso extremo, eu não tenho ouro na minha terra. É aí que mora o perigo, gente, porque isso aqui não é sobre ouro, tá? Isso aqui é sobre a responsabilidade, é sobre o risco. É sobre você ter algo acontecendo dentro da sua propriedade sem nem saber, tá? E no final a conta aí cai no seu colo. E isso pode acontecer sem ouro nenhum, tá? Presta atenção nisso aqui. Imagina o seguinte, alguém entra na sua propriedade escondido, corta uma madeira, carrega e vai embora. Você não fica nem sabendo, né? Mas o satélite pega e desmate. E quando a multa chega, ela vem no seu nome. Imagina outra situação, cara. Um cara passa na estrada, joga uma bituca de cigarro, começa ali um incêndio, o fogo entra para dentro da fazenda, espalha para todo lado, queima tudo, queima pasto, queima cerca, queima mato, faz aquele estrago que fogo faz, né? A fiscalização chega e a primeira pergunta deles é: quem pôs o fogo? Foi você? Vai ter que se explicar.
Mais uma, gente. Alguém joga lixo, entulho, resto de produto químico, frasco de herbicida dentro da sua terra. Você não viu. Mas na hora que aparece ali um fiscal, o problema é seu, meu amigo. Né? Tem um caso também de vizinho que joga veneno lá para cima, ou despeja alguma coisa no rio, aquilo desce pela água. A água passa dentro da sua propriedade. Quando a fiscalização chega, onde é que eles vão? Lá na sua terra. E estrada, então, né? Mexe lá em cima para tirar a enxurrada da água. A enxurrada entra para dentro do seu terreno, abre uma vossoroca dentro da sua propriedade. Quando chega a fiscalização, a autuação vem para quem? Adivinha? Invasão de sem terra. E aí não vou nem falar, né, gente? Você já viu como é que é? Os caras chegam destruindo tudo, derruba, faz o que quer. Gente, é muita casca de banana para pouco macaco, tá? E o mais perigoso não é nem isso, tá? É quando a gente começa a achar que isso é normal. Porque, pensa comigo, o cara tem a terra invadida, perde o controle, vê tudo sendo destruído e no final a culpa é dele. Enquanto isso fizer sentido, gente, qualquer um que tem qualquer tipo de propriedade está correndo risco. E talvez o mais assustador disso tudo é que isso não é exceção. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu vou te falar a verdade, tá? Isso não pode ser normal. Não é normal o produtor ser vítima e ainda sair devendo explicação. Não é normal o invasor sumir e a conta ficar para você. Não é normal o Estado demorar para agir e depois aparecer para cobrar. O Brasil precisa de parar de tratar esse tipo de absurdo como se fosse coisa do dia a dia, tá? Porque quando a gente começa a aceitar esse tipo de injustiça como rotina, gente, o que é certo vira errado e o errado vira o certo. Eu fico por aqui e vocês fiquem com Deus.